Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Nós estaremos lendo dos versículos 1 ao 16. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Amém? Minha oração é que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através da minha vida. O título da mensagem que o Senhor me confiou nessa noite é Acostumados com o Sagrado. Amém? O que acontece, amados? Nós deveríamos considerar tudo aquilo que envolve o reino de Deus como algo especial, como algo sagrado. Acontece que no decorrer da caminhada, isso vai diminuindo. Amém? E o que seria sagrado? Sagrado na nossa língua tem 2 significados. Um é como se fosse um adjetivo. Tipo, todo domingo, depois do culto, é sagrado lanche lá na cantina. Ou o outro significado é algo que deve ser venerado, ou um objeto de veneração. Então, tudo que envolve o reino de Deus, nós deveríamos considerar das 2 formas, como adjetivo e como algo de veneração. Por exemplo, devocional diário, sagrado. Participar das reuniões, sagrado. Vir na escola dominical, sagrado. Deus, sua presença, sua glória, algo sagrado. E acostumado. Você lembra quando você desejava uma roupa, uma ferramenta, sei lá, um novo smartphone, um carro,
uma casa. Você lembra que você passava sempre na frente da loja e contemplava aquela roupa, aquela peça, pesquisava na internet, você ansiava por aquilo. E aí você conseguia, quando alguém se aproximava, você não toca, posso ver? Vê na minha mão. Você tinha todo um cuidado, você tinha todo um zelo, só que a roupa não era para qualquer evento, só que o tempo passa, né? 1 mês, 2, 3, 5, 10, 1 ano. E aquilo que um dia você ansiou, aquilo que um dia você desejou, passou a se tornar comum. E agora já não tem mais o mesmo zelo, já não tem mais o mesmo cuidado. E aqui a gente vê, segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 6, Davi colocando no coração o desejo de ir buscar a arca de Deus, ou a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo, no meio de Israel. Mas como que a arca foi parar na casa de Abinadab? Então a gente tem que voltar só um pouquinho no tempo, e eu vou tentar resumir de forma bem objetiva. No primeiro livro do profeta Samuel, nos capítulos 4, 5 e 6, nós temos o relato de como isso aconteceu. No capítulo 4, fala da guerra de Israel contra os filisteus. Os filisteus foram atacar Israel. Os filisteus foram no território de Israel. E, ao começar a prevalecer, Israel começou a clamar diante da arca. Os filisteus se atemorizaram, mas falaram uns com os outros: sejam fortes, tenham coragem, para que não aconteçam com a gente o mesmo que aconteceu com os egípcios. E assim eles insistiram na batalha, prevaleceram e levaram a arca. Nesse momento, quem, vamos dizer assim, que julgava Israel, era o sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que estavam com um comportamento totalmente contrário àquilo que Deus estabeleceu. Eles estavam profanando o templo, pegando do sacrifício. Ofni e Finéias também morrem na batalha. E chega a notícia para o sacerdote Eli: seus filhos morreram na batalha e os filisteus levaram a arca. Eli, que já era de idade avançada e ainda por cima era obeso, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A nora de Eli, esposa de Finéias, que estava grávida, ao ouvir a notícia de que o marido e o cunhado morreu, a arca da aliança foi levada e Eli também acabaram de morrer, ela entra em trabalho de parto. E ela começa a sofrer muito, e as parteiras falam: não desfaleça, coragem, é um varão. Quando ela ouve que é um varão, ela simplesmente declara: e acabou. Ou seja, foi-se a glória de Israel. Ou seja, todo mundo, quando visse o filho dela e chamasse e acabou, se lembraria que no seu nascimento, a glória de Deus, a glória de Israel tinha ido embora, E agora os filisteus pegam a arca e colocam no templo do seu Deus, Dagon. Como quem diz: o nosso Deus é mais poderoso que o de vocês. Só que a gente está falando do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Não se levantou ninguém aqui para defender, para acusar os filisteus de debochar do que é santo, do que é sagrado. Não. Eles colocaram a arca lá como quem diz: Dagon é maior. No dia seguinte, quando eles entram no templo, a estátua está caída no chão, com a cara no chão, diante da arca de Deus, como quem diz: até o Deus de vocês vai me adorar, querendo ou não. Eles levantam a estátua, põem no lugar. No dia seguinte, eles voltam no templo. Aí Deus foi mais legal com eles. Cortou só a cabeça e os braços da estátua. E logo depois, os homens de Asdod, ali do terreno filisteu, eles começam a sofrer com hemorroidas. E ratos começam a detonar com a terra. E eles agora consultam os seus adivinhos, os seus sacerdotes, para saber o que a gente faz.
E eles dão a ideia, ó, manda essa arca embora. Manda essa arca embora. Mas não vamos mandar vazia. Como nós iremos fazer? Vamos fazer 5 imagens das 5 réplicas de ouro, representando as hemorroidas, e 5 dos ratos, representando os príncipes e as 5 cidades do território filisteu. Vamos pegar vacas que ninguém montou, que não foi selada, vamos pôr uma carroça, vamos pôr a arca e vamos pôr essas imagens. Aí eles fazem o seguinte, ó, se as vacas seguirem o caminho de Bet-Semes, foi Deus que fez tudo isso. Mas se ela for por outro caminho, foi o acaso. As vacas seguem o caminho de Bet-Semes, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. E agora no capítulo 7, ela chega no terreno de Quiriat-Jearim. Os homens pegam a arca e colocam ela na casa de Abinadab. Diz a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 7, que a arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. E não tem registro nenhum, nem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas e 2 Crônicas, nem 1 Reis, não tem registro nenhum, zero, de que a casa de Abinadab, de que a família de Abinadab foi abençoada, porque a arca de Deus estava lá. Nada aconteceu. E agora, amados, que eu já expliquei como que a arca foi parar na casa de Abinadab, eu quero tratar com vocês de 3 pontos nesta mensagem. Eu quero falar de Uzá, Davi e Obed-Edom. Amém? Uzá, cujo nome significa força ou poder, ele cresceu vendo a arca de Deus na sua casa. Ele passava todos os dias e via aquele objeto ali. Muito provavelmente, ajudava o pai ou a mãe a movimentar aquele objeto dentro da casa num dia de faxina. Talvez Uzá tivesse tirado a poeira de vez em quando da arca. Para Uzá, era só mais um objeto. Uzá nunca foi ensinado sobre o que representava aquilo dali. Uzá nunca foi ensinado sobre por que aquilo foi feito. Para ele, era só um objeto. Com todo o temor e tremor do meu coração, porque eu tenho um filho pequeno agora, é como muita gente que a gente olha e se pergunta assim, cresceu na igreja, foi apresentado novinho, foi criado ali, como se desviou? Algo que eu ouvi há muito tempo de uma líder numa reunião, morar 10 anos numa garagem não vai fazer você virar um carro. Da mesma forma que passar a vida inteira neste lugar aqui, não vai fazer de você um salvo. Por quê? Cresceu conhecendo todas as histórias, toda a liturgia, toda a programação, mas era só uma informação. Nunca entendeu o propósito, nunca foi selado pelo Espírito Santo, a palavra nunca queimou o seu coração. Era só um lugar que eu ia toda semana com os meus pais. E depois, me acostumei e perdi o interesse. Então, Uzá era esse tipo. E quais são os perigos de nós se acostumarmos com as coisas do reino? Quando a gente se acostuma, como eu bem falei, ela se torna comum. Então, você vai fazendo igual por hábito. Você já não sabe mais por que você faz. É tipo quem acorda de manhã e vai escovar o dente. Ele nem pensa mais. Despertador tocou, ele desliga, vai direto para o banheiro. É como respirar. Já como a gente acabou de cantar, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. Eu já não anseio mais pelaquilo. Domingo na EBD, a Aninha falando, quantos anseiam pela volta de Jesus? Amém. Porque a gente já ouviu tanto, ele vem, ele vai voltar, a igreja vai se encontrar com ele. Uma hora ele vem, né? Porque quem espera se prepara. Se você aguarda, você não vai aguardar de qualquer jeito. E quando a gente não dá
a devida importância para aquilo, a gente começa a ter a segurança do amanhã. A gente vive dizendo assim, ó, não, o amanhã pertence a Deus. Você fala assim, pô, você vai lá no evento semana que vem? Irmão, eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo. Mas se verdadeiramente a gente considerasse que hoje pode ser o nosso último dia, a gente não iria se distrair. A gente empenharia o nosso melhor em tudo. Mas a gente tem sempre a segurança do amanhã, do tipo, amanhã eu faço, depois eu faço, talvez eu faça, se der eu faço. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Aquilo que eu e você fazemos em secreto, uma hora vai acabar se manifestando em público. Já dei esse exemplo aqui. Um cachorro andando sobre duas patas impressiona, chama a atenção, todo mundo olha, filma, posta, compartilha, só que uma hora ele cansa. Ele não foi feito para andar sobre duas patas. Uma hora ele cansa. É igual a gente que começa a viver de aparência, começa a performar, começa a atuar. Uma hora a gente cansa, irmão. Uma hora a máscara cai e quem nós verdadeiramente somos, em essência, vai acabar se manifestando. Percebam que Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que cresceram vendo a arca ali, como se fosse um objeto decorativo na sua casa, quando a arca está sendo levada, eles são os que estão mais perto. Não é por acaso isso. Eles já estão familiarizados com a arca. É eles que conduzem. E agora eu quero dar uma pausa aqui em Uzá e passar para Davi. Davi, ele teve algo tremendo no coração. Trazer a arca de volta, trazer o símbolo da presença, da glória de Deus de volta para Israel. Acontece que, muitas das vezes, nós temos uma ideia, nós temos uma revelação, nós temos insight, e a gente fica tão empolgado com aquilo, a gente fica tão desejoso de colocar aquilo em prática, porque vai ser bênção, vai trazer edificação, vai abençoar famílias, vai abençoar vidas, que a gente esquece de considerar aquilo que o Senhor deixou estabelecido na sua palavra. E Davi agora, ele vai buscar a arca segundo o método filisteu. Quando os filisteus levam a arca numa carroça, Deus não faz nada. Poxa, Deus não podia logo impedir os filisteus de levar? Não, eu dei a arca para vocês, era responsabilidade de vocês guardar. Era responsabilidade de vocês zelarem. Os filisteus levam na carroça, Deus não faz nada. Mas quando eles põem a arca no templo, aí Deus está falando, vocês estão abusando já demais. Aí Deus humilha logo eles. Traz sofrimento, mas quando Davi vai buscar, Davi conhece a lei. Davi conhece a lei. Davi conhece a palavra do Senhor. Davi sabe o que Deus estabeleceu. Davi sabe como que tem que ser feito. Só que o desejo dele era tão grande que ele não considerou o que Deus estabeleceu. É como a gente muitas vezes. A gente tem uma ideia e a gente acaba esquecendo que a gente tem que passar pela liderança. E quando a gente recebe o não, gente, pô, não é possível. Pô, eu recebi de Deus, é uma revelação. Como assim eu não posso fazer? Não vai. Não vai. E acabou. Só que a gente muitas das vezes não quer. A gente não aceita, a gente fica. Deus, mas por quê? Às vezes não é a hora. Às vezes você não tem o devido preparo. Às vezes você não está atentando para como tem que ser feito. E Davi vai empolgadaço. Põe a arca num carroção de bois e vem vindo. Só que, olha que interessante, amados. Quando a arca chega na eira de Nacon, os bois tropeçam. A eira era um terreno plano, lajeado em alguns casos, ou concretado em outros. Ou seja, a arca já tinha passado por lugares mais complicados e não aconteceu nada. No lugar que ela não deveria tropeçar, os bois tropeçam. E olha que lindo, você sabe o que significa Nacon? Nacon provavelmente seria o dono do terreno. No hebraico, Nacon significa empurrão. Olha que lindo.
Na eira, os bois foram empurrados. E Uzá, zeloso, preocupado com a arca, querendo proteger, pôs a mão. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei pensando assim, caramba, Senhor, era melhor a arca cair no chão. O Senhor fulminou o cara, ele tocou e morreu. Ele tocou e morreu, eu fiquei assim. Só que depois eu entendi que não interessa o que eu ou você achamos, tem que fazer do jeito que Deus estabeleceu. Não, com Deus não tem essa de boa intenção, amado. Ou faz como Ele estabeleceu, ou não faz. Quem tinha que carregar a arca eram os levitas, descendentes de Coate. Eles que tinham que carregar a arca, com a vara atravessada nos ombros. Não era para tocar. E como eu falei, o que a gente faz no secreto vai acabar se manifestando no público. Eu creio, meu irmão, a arca ficou 20 anos na casa dele. Eu creio que não foi a primeira vez que ele pôs a mão na arca. Ele já estava acostumado com aquilo. Então ele achou que podia fazer em público. É tipo a gente na caminhada. No início a gente chora, jejua, ora, clama, busca, sangra o joelho, mas o tempo vai passando, né? Você já sabe como faz. Eu já sei como é que se faz. Então a gente vai se acostumando, só que assim, o Deus continua sendo o mesmo. O Deus continua querendo decência e ordem. Ele continua querendo ser excelência. Ele continua querendo ser o meu melhor. Ele continua sondando o teu e o meu coração. Então a gente não pode, com o passar do tempo, achar que é profissional do reino. Eu tenho falado com algumas pessoas o seguinte, que a gente está tão acostumado com as coisas do reino, assim como usar, a gente está achando tão comum que o reino de Deus ele já não é mais uma prioridade na nossa vida. O reino de Deus é só um detalhe na nossa agenda. Se der para fazer, eu faço. Se não der, ficar para a próxima. A gente já não considera mais isso uma prioridade. Não vou te acusar, é só para você refletir. 2 meses de antecedência é anunciada uma programação. Se verdadeiramente é uma prioridade no seu e no meu coração, a gente chega e diz assim, se eu não for trabalhar, se eu não tiver nenhum problema de saúde, se não tiver nenhuma coisa que foge o meu controle, nenhuma circunstância maior, eu estarei. Mas a gente fala o quê? Vou ver. Traduzindo, se não aparecer nada melhor, eu vou. Se não aparecer nada melhor, eu vou. E eu falei isso com uma pessoa, a pessoa achou que não, eu falei assim, há quanto tempo você está nesse ministério? Aí ela, X anos, eu falei, você tem 80 horas de preparação, pelo menos? Aí ela, 5 livros voltados para isso, você já leu? Uma sequência de conferências, videoaulas. Eu falei, não estou te acusando, eu também não. Porque isso não queima mais no nosso coração. A gente faz, a gente se esforça. Mas você e eu sabemos que a gente pode fazer melhor. Hoje é normal a gente falar mal da igreja, criticar a igreja, ir para a internet. Mas a bem da verdade é que a maioria está cuidando do reino como se fosse um detalhe. É só mais uma atividade na nossa agenda. Conversando com a Kênia esses dias, eu falei assim, eu vou dar um exemplo bem pesado aqui para vocês. Vocês já viram algum filme, para vocês entenderem, alguma série, alguma novela, aonde o homem casado vai encontrar com a amante, quando ele chega lá, a amante fala assim, hoje não, que eu estou cansada. Hoje não, eu estou com dor de cabeça. Vocês já viram isso alguma vez? Sabe por quê? A amante, diferentemente da esposa, ela não tem o benefício do amanhã. Ela não sabe quando ele volta. Você já viu a esposa que vai encontrar com o amante e o amante trata ela mal? Trata ela com ignorância? Não, ele é gentil, ele é educado, delicado, sempre atencioso. Por quê? Ele não tem o benefício do amanhã.
ele não sabe quando ela volta. E o marido e a esposa? Já está acostumado já, são X anos de casamento. Eu conheço cada centímetro daquela região. E quando vem, outro dia, eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça. O marido, ignorante, porque ela não vai embora. Porque a gente está acostumado com a relação. Então já não queima mais no nosso coração quando queimava no início. Eu não estou dizendo que a gente não ama. Eu só estou dizendo que a gente está acostumado. Então a gente já não tem mais o cuidado que tínhamos. E assim segue no reino. E assim segue com as coisas do Senhor. Agora atentem para o seguinte. A arca ficou, quando Uzá morre, Davi teme, coloca aquele lugar chama aquele lugar de Pérez Uzá. Quem esteve lá na ceia, quando o pastor Diego pregou a unção de Pérez, Pérez significa romper, e aquele lugar ficou conhecido como o rompimento de Uzá. Davi teme, a arca agora é colocada na casa de Obed-edom. Diz a palavra que a arca ficou lá 3 meses. Só 3 meses. Ela ficou 20 na casa de Abinadab. Agora ela fica 3 meses na casa de Obed-edom. E diz a Bíblia que Deus abençoou Obed-edom, sua família e toda a sua casa. Ou seja, todo mundo que estava ali no convívio de Obed-edom foi abençoado. Aí eu pergunto, era outra arca? A arca saiu de um lado e foi para o outro. Não é a mesma arca. Não é a arca do mesmo Deus. Não é a arca do mesmo povo. Então como é que fica 20 anos de um lado e 3 meses no outro? E o outro que fica 3 meses é abençoado com a presença e o outro não. Se isso não chama a sua atenção, se isso não mexe com o teu discernimento, eu te convido a voltar a meditar nas Escrituras, que é para você entender que reino de Deus, tempo de casa não conta. Esse negócio de antiguidade é posto, conta no quartel, na empresa. No reino não funciona. No reino é com quem honra a presença dele. No reino é com quem valoriza o que ele valoriza, com quem zela por aquilo que ele zela. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, é o que ele estabeleceu na sua palavra. Só que nessa caminhada, a gente vai se acostumando e a gente deixa de honrar. E quando a gente vê alguém que chega depois, com o coração queimando por ele, e Deus se manifestando na vida dele, a gente começa a achar que Deus tem filhos prediletos. Amém ou não amém? E já estou caminhando para o final. Tem um tempinho ainda. Eu quero te convidar para mais uma ilustração junto comigo. Imagine que é a primeira terça-feira de fevereiro nesse momento. Apóstolo Ezequiel e todos os pastores e pastoras reunidos. E o apóstolo dá a seguinte ordem para os pastores. Pelos próximos 8 meses, 0 programação. 0. Não tem foto do culto. Não tem transmissão online. Não tem registro, nada. Multimídia se resume à mesa de som. Ministério de música, todos. Vai ministrar somente essas 3 canções. Escola Bíblica Dominical, até outubro, só essas 4 lições. Não tem cantata de Páscoa, não tem Mais Doce que o Mel, não tem EBF, homenagem para as mães, 0. Não tem trabalho evangelístico, nada. Pelos próximos 8 meses. A pergunta que eu me fiz, eu faço para vocês. Seria um tempo de intensa preparação ou seria um tempo de férias? 8 meses sem nada, né? Vai tocar só essas canções? Beleza, não preciso nem ensaiar. Ministério de Arte, ia se preparar? Ia aproveitar para treinar, ensaiar? Veja bem, ele tá impedindo de ter programação. Ele não está te impedindo de estudar. Culto quarta, culto domingo, só quem prega é os pastores. Você que prega assim como eu, iria descansar ou ia continuar cavando o coração de Deus buscando novas mensagens? Será que nós pararíamos, descansaríamos,
Depois de 3 meses, procuraríamos o pastor por falta de oportunidade, por falta de ter o que fazer, e falar: pastor, meu tempo aqui acabou. Será que suportaríamos? Verdadeiramente está simplesmente, como diz o salmista, vale mais um dia nesse lugar do que 1000 em outros. Não vale um dia? Você não fala isso? Não, vale mais um dia nesse lugar do que 1000 em outros lugares. Vale mais um dia mesmo? Ou só vale mais um dia quando tem um pregador que te agrada? Quando é o louvor que te agrada? Quando você pode fazer aquilo que está no seu coração? Ou quando você tem que fazer aquilo que é direcionado pela liderança? Suportaria? Você, professor como eu, pegaria a lição e ia falar assim: não, mas eu vou estudar isso aqui a fundo, como a diaconisa Ana fala. Eu vou chegar para Deus e falar: Senhor, eu quero saber a lição da lição. Me revela o estudo do estudo, Pai. Ou você pegaria e falaria assim: ah, só chegar e ler. Tem nem mais o que fazer. É isso que acontece quando a gente vai normalizando as coisas com o reino. Se você pensar, já tem mais de 500 anos da Reforma Protestante. A Bíblia continua sendo a mesma. E tu continua ouvindo novas e novas e novas mensagens, novos e novos livros, novos e novos estudos, porque Deus é inesgotável. Deus é inesgotável. Lembra da multiplicação do azeite? Quando Eliseu multiplica o azeite da viúva? Pergunto, o azeite para? O azeite para, sim ou não? Você que é atento às escrituras, você aprendeu comigo. O azeite para? O azeite para? O azeite não para, o que acaba é as vasilhas. O azeite não para. Então, entendam, Deus está sempre pronto para derramar. Mas você e eu temos vasilhas? Você e eu zelamos por mais de Deus? Você e eu ansiamos por mais de Deus? Ou até aqui está bom? Lembrem-se, foi 20 anos num lugar e 3 meses na casa do outro. Em 20 anos num lugar, não aconteceu nada, o filho de um ainda morreu. Em 3 meses, tudo que aquele tinha foi abençoado. Porque aquele verdadeiramente reconheceu a presença do Senhor, reconheceu a arca ali naquele lugar. A ministério de música pode subir, pastor também. Para terminar, amados, em 1 Coríntios 15, no versículo 58, o apóstolo Paulo diz assim: ó, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho no Senhor não é em vão. Sede firmes, amados, resistam, independente da situação, constante, faça o que tem que ser feito, com ou sem vontade, e continue crescendo, continue prosperando na obra do Senhor, porque nele nenhum trabalho é vão. Amém? Deus abençoe a todos. Dá uma salva de palmas ao Senhor.